Bom dia, irmãos! Hoje na nossa escola bíblica vamos falar sobre memória, lembrança, o que devemos guardar na nossa mente, o que deve estar presente, preenchendo a nossa mente. E o tema é: lembra do Senhor teu Deus, pois é Ele que nos dá a força. O texto básico se encontra em Lamentações capítulo 3, versículo 21, que diz: quero trazer à memória o que me dá esperança. E aí, irmãos, eu gostaria de começar justamente perguntando aos irmãos: de que forma estamos alimentando a nossa mente, preenchendo a nossa mente, né? De que forma estamos cultivando os nossos pensamentos? E é baseado nisso que eu gostaria de ler Provérbios capítulo 17, versículo 22, que diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Então a palavra do Senhor, que serve para nos ensinar, nos instruir sempre, em todos os momentos da nossa vida, vem nos afirmar que nós devemos estar sempre ocupando a nossa mente com o que há de melhor, com o que há de bom e verdadeiro, como está também em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz que nós devemos pensar sempre no que é verdadeiro, no que traz honra, no que é de boa fama, enfim, na palavra do Senhor, certo, irmãos? E aí nós vamos perceber que a sociedade atual, as pessoas, a maior parte das pessoas hoje, é incrível isto, se nós pararmos para observar que a maioria das pessoas hoje, independente da idade, né, crianças, adultos, idosos, estão passando por momentos muito difíceis no sentido de pensamentos, de mente mesmo, né, de transtornos relacionados à mente, ao pensamento. E aí nós vivemos nisso tudo pessoas muitas vezes insatisfeitas, nada, né, preenche um vazio, traz alegria, enfim. E aí nós percebemos também que essas pessoas que estão insatisfeitas, infelizes, muitas vezes elas estão com as suas mentes sobrecarregadas, elas estão tendo repetidamente pensamentos negativos. E a ciência vem nos ensinar também que pensamentos negativos criam substâncias no nosso organismo que nos estressam e que podem causar enfermidades, aqueles pensamentos negativos, repetitivos ali o tempo todo, que nos faz ficar mal-humorados, enfim, vão criando gradativamente vários transtornos, vários distúrbios na nossa vida, e que muitas vezes em algumas pessoas geram ansiedade, geram depressões, enfim, estresses, fobias, medos, que são termos, né, são sintomas, são coisas que estão muito presentes, infelizmente, no nosso dia a dia, com pessoas próximas a nós, e nós precisamos ter muito cuidado, nós precisamos cuidar dessas pessoas, certo? E baseado principalmente no que a palavra do Senhor nos ensina. E é justamente nisso que eu gostaria de, falar da palavra do Senhor, no sentido de que se vemos pessoas insatisfeitas, a palavra do Senhor vai nos dizer que só o Senhor é capaz de nos dar uma vida plena, completa e satisfatória. Em João 10:10, Jesus nos fala, que é o nosso bom pastor, ele vai nos ensinar que ele veio nos dar vida e vida com abundância. E nós precisamos refletir muito,
sobre essa questão. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos é justamente quando ouvimos falar nesses distúrbios das mentes hoje em dia, os psicólogos eles vêm falar que uma das formas de combater esses medos, essas fobias, esses problemas psicológicos é a confiança. E aí nós percebemos que a Bíblia sempre nos ensina isso, a confiar, a não ter ansiedade, não estar ansiosos por coisa alguma e a confiar, porque nós temos um Deus que cuida de nós, né? É incrível isso. E aí, voltando à questão da lembrança, do que deve estar ocupando a nossa memória, a nossa mente, eu gostaria de dar alguns exemplos com os irmãos, né? Com o item que eu coloquei aqui. Devemos lembrar sempre que o Senhor cuida do seu povo. Jamais o Senhor deixou de cuidar do seu povo, de cuidar de nós. E eu quero trazer para os irmãos 3 exemplos dessas lembranças, desses cuidados do Senhor. E o primeiro exemplo se encontra em Deuteronômio, capítulo 8, né? Ele vem falando, Moisés vem exortando o povo a justamente guardar na memória, a ter em mente os benefícios do Senhor. E aí ele vai relatar para aquelas pessoas, para que elas lembrem novamente disso, jamais esqueçam, em tempo algum, nem em tempo de fartura, nem em tempo de escassez. O povo de Deus deve esquecer do seu Senhor e do seu cuidado. E aí Moisés ele vai relatar no capítulo 8 justamente esse cuidado na saída do Egito, né, de todo o processo de libertação do povo da escravidão e de todo o cuidado nos 40 anos no deserto. E aí eu gostaria de ler para os irmãos o versículo que se encontra em Deuteronômio 8, versículo 15, que diz assim: que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha. Então nós percebemos aí o cuidado sempre, todo o tempo do Senhor. Um outro exemplo está no livro de Neemias, capítulo 9, né? Que Neemias, os sacerdotes, os levitas, todo o povo se reúne, está relatado no capítulo 9, que eles se reúnem em um momento de arrependimento e confissão de pecados. E nesse momento, os levitas eles irão louvar e bendizer o nome do Senhor, justamente trazendo na lembrança os feitos de Deus por seu povo. E aí ele vai relatar, né, que o Senhor é o Senhor criador do céu e da terra e de todas as coisas, e que chamou a Abraão, e que cuidou de Abraão, o capacitou, o guiou, enfim, como faz com todo o seu povo, e que cumpriu as suas promessas, a sua aliança com ele, como faz conosco. Um outro exemplo se encontra no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 7, com o episódio de Estevão, quando ele foi caluniado, né, e foi levado para o Conselho dos Anciãos. E na sua defesa, em um momento extremamente difícil da sua vida, né, em sua defesa, o que é que Estevão faz? Ele lembra do Senhor seu Deus. Ele vai fazer uma retrospectiva para aquelas pessoas, para que aquelas pessoas que estão o acusando também tragam à memória os feitos do Deus de glória, que é o nosso Senhor. E aí ele vai relatar toda a trajetória dos feitos do Senhor, né? Desde Abraão, passando por Jacó, por Isaac, enfim, por José, por Moisés, até falar dos profetas. E Estevão ele vai relatar nessa lembrança, nessa retrospectiva,
Estevão ele vai relatar também as atitudes das pessoas rebeldes que não dão ouvidos ao Senhor, que não acreditam nos seus sinais, que não que tem um coração duro, que tem, né, a cerviz dura. E aí aquelas pessoas vão ser afrontadas com essa lembrança dos feitos do Deus grandioso que nós temos. E no finalzinho da sua defesa, dessa retrospectiva que Estevão faz, ele diz, nós encontramos em Atos 7:55, que diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então nós percebemos aí, irmãos, o quanto é importante em todos os momentos, né? O refrigério que nós temos quando nós lembramos do Senhor. E isso nos dá força para nos mantermos firmes, descansados, confiantes e com esperança no porvir. Eu gostaria de encerrar falando para os irmãos sobre a questão de que a fé gera esperança, né? E nós temos em toda a Bíblia testemunhos de pessoas que demonstraram sua fé no Senhor, independente das circunstâncias. E em Hebreus, capítulo 11, que os irmãos conhecem muito bem, está elencado várias e várias pessoas que se mantiveram firmes e que demonstraram a sua fé e que esperaram no Senhor. E no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 11, diz assim, vai falar justamente do que é fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, nossa esperança, e a prova das coisas que se não veem. E aí nós temos o exemplo, eu quero dar 2 exemplos rapidinho. O exemplo de Abraão, que foi chamado da sua terra, da sua parentela, para deixar tudo e ir para uma terra prometida por Deus. E Abraão teve fé e obedeceu ao seu Senhor, certo? Um outro exemplo é o exemplo de Sara, né? Sara nos lembra o quanto nosso Senhor é fiel, o quanto o nosso Senhor é o Senhor do impossível. E aí nós percebemos na sua quando ela, de idade já ultrapassada para ter filho, de idade bem avançada, ela deu à luz, ela viu em sua vida o cumprimento da promessa de Deus, a fidelidade de Deus. Então a fé, em qualquer circunstância, ela gera esperança na nossa vida, e por isso devemos estar trazendo à memória sempre pessoas que tiveram fé, para que nós possamos também pedir a Deus que Ele aumente a cada dia a nossa fé, à medida que nós ouvimos sobre o Senhor, à medida que nós ouvimos sobre os testemunhos de pessoas que confiaram. E assim, irmãos, eu gostaria de finalizar justamente, né, fazendo um paralelo com o que está acontecendo nos dias atuais, relacionados a nossos pensamentos, a nossa mente, a nossa vida, né, que é determinada a partir do que pensamos. E aí, a história do ser humano, a nossa história, nós devemos ter essa visão da história, justamente percebendo que o presente das pessoas hoje, infelizmente, é estresse, ansiedade, depressão e outros transtornos. Mas nós devemos confiar no Senhor e perceber que o servo do Senhor, ele precisa buscar preencher a sua mente com a sua palavra, meditar de dia e de noite, guardar no seu coração, na sua mente, e isso vai nos ajudar, vai nos dar força para que possamos, ao invés de estarmos ansiosos, estarmos esperançosos. Olha, Estevão olhou para o céu
e viu a glória do Senhor. E ao invés de estarmos estressados com as atividades, com a pressão dos dias atuais, nós devemos estar firmes na nossa fé, descansados no Senhor. Ao invés de estarmos com vários distúrbios relacionados à depressão, enfim, relacionados a pensamentos do passado, pensamentos ruins da nossa vida ou da vida do mundo em si, nós devemos buscar estar confiantes no Senhor, porque através dos testemunhos históricos nós percebemos sempre a fidelidade e o cuidado do Senhor com nossas vidas.